Alguma vez já ouviu alguém dizer assim: não gosto disso, tem gosto de merda? Eu não gosto de açaí, porque eu acho que açaí tem gosto de terra. A pergunta que não quer calar: você já comeu merda? Eu nunca comi terra, por exemplo. Então, de onde vem essa confusão entre gosto e cheiro? Porque o cheiro de terra, o cheiro de merda, todo mundo já sentiu. Quer saber, então, de onde vem essa confusão entre gosto e cheiro? E como é que a gente consegue deduzir o sabor de algo que a gente nunca comeu? Você sabia que os neurônios olfativos, a cada 6 a 8 semanas, se renovam? Bem parecido com o que acontece na nossa pele, por exemplo. Você sabia que uma vez que as informações olfativas são capturadas pelo epitélio olfatório que fica aqui no teto da cavidade nasal, essas informações olfativas são levadas para diversas áreas do teu cérebro, inclusive áreas do sistema límbico relacionadas às emoções? Você sabia que a olfação é diferente de todos os outros sentidos porque ela não passa por uma estrutura do cérebro chamada de tálamo? Tudo isso e muito mais na nossa videoaula de hoje, que é sobre como o cérebro interpreta o olfato. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Novaes e estou aqui para mais uma videoaula, dessa vez falando como o cérebro interpreta o olfato. O olfato é um sentido dito sentido especial. E esse nome é dado a ele porque ele tem uma área específica no cérebro para processamento olfativo. Nem todo sentido é assim. Então eu já vou dizer para vocês que os sentidos eles são separados. A gente tem os sentidos que a gente chama de sentidos somáticos, que são aqueles sentidos que são percebidos em qualquer parte do teu corpo e que também são processados, todos eles, no mesmo local no cérebro. Vou dar um exemplo: tato, dor, né? Propriocepção, que é essa capacidade que a gente tem de perceber a posição do nosso corpo, vibração. Isso aí é percebido por diversas partes do teu corpo, né? Então você sente o tato no pé, você sente o tato na coxa, no braço, nas costas. Não existe uma área específica para captura de tato, por exemplo. Esses sentidos são chamados de sentidos somáticos e eles todos são processados numa única região no cérebro. Então não importa se a informação for tátil ou se a informação for de dor, ambas serão processadas numa mesma região no cérebro. Já os sentidos especiais, eles não são assim. Além deles não poderem ser percebidos por qualquer parte do teu corpo, eles têm uma área do cérebro específica para o processamento daquela sensação. Vou dar um exemplo. O olfato, ele só pode ser percebido, né, pelo teto da cavidade nasal, pelo epitélio olfativo que existe aqui. A gente não consegue sentir o olfato com o pé, com a perna ou com qualquer outra parte do corpo. Assim como a gente não consegue perceber o gosto das substâncias, das coisas, se não for pelas papilas gustativas da língua. Esses sentidos, visão, audição, paladar, né, olfato, esses sentidos são ditos sentidos especiais. Isso porque eles são capturados por estruturas específicas do corpo, são órgãos sensoriais periféricos, como a língua, os olhos, o ouvido e, no caso do epitélio olfativo. Além disso, eles são processados em áreas separadas no cérebro. Então, nós temos o córtex olfativo primário, nós temos o córtex visual primário, que estão em áreas específicas do cérebro. Esses sentidos são chamados de sentidos especiais. Você deve estar se perguntando por que a gente confunde olfato com paladar se cada um tem a sua representatividade no cérebro. Isso acontece porque as informações olfativas com as informações gustativas são interpretadas em conjunto numa área associativa chamada de centro do olfato e do paladar. Significa dizer que boa parte do que a gente percebe como gosto vem da informação olfativa e boa parte do que a gente percebe como cheiro vem da informação do paladar. Por quê? Porque as informações são complementares na área do centro ali associativo no cérebro chamado centro do paladar e do cheiro. E o olfato é um sentido especial, muito especial.
E ele é especial duas vezes, porque todos os sentidos do teu corpo, sejam eles somáticos ou especiais, antes deles irem para o cérebro para serem interpretados e, consequentemente, sentido, percebido, eles têm que parar numa região do teu cérebro mais interna chamada de tálamo, tá? O olfato é o único sentido que não passa pelo tálamo antes de chegar no seu córtex correspondente, no córtex olfativo primário, certo? Então, ele é especial duas vezes. Ele é o especial dos especiais. Olha que chique, né? O olfato, ele é um sentido muito importante e primitivo também. Ele é tão primitivo que as regiões que processam o olfato no teu cérebro são regiões mais antigas do teu cérebro, situados em regiões mais profundas do cérebro que provavelmente surgiram primeiro na evolução humana. Apesar dele ser um importante sentido, ele é péssimo nos humanos. Quando a gente compara o olfato de um humano com um de cão, por exemplo, a gente pega uma pisa horrível. Por quê? Porque a gente tem células olfativas ali em torno de 5 milhões, alguns livros falam 15 milhões, mas fica aí nesse intervalo aí, de 5 a 10 milhões, 15 milhões de células olfativas no epitélio olfativo. Nosso epitélio olfativo é tão pequenininho, ele tem cerca de 10 centímetros quadrados, muito pequeno mesmo, e eles estão situados no teto da cavidade nasal. Compara isso agora com o cão. O cão tem cerca de 70 a 100, 200, tem livros que falam até 300 milhões de células olfativas. Ou seja, o olfato dos cães são muito melhores que os nossos. E na verdade, nós temos vários animais com olfato melhor do que a gente. Por exemplo, os ursos, eles conseguem sentir o cheiro de foca, né, na água, mesmo estando em cima de uma pedra de gelo de 1 metro. É um sentido olfativo bastante aguçado. Baleias, tubarões, também têm olfatos muito aguçados. Nós temos um olfato ok, serve para a gente sentir os cheiros e tá de bom tamanho, mas não somos os seres com os melhores sentidos olfativos, tá? A gente compensa isso em outros sentidos que a gente vai falar em outras aulas. Todos os receptores olfativos que estão situados no teto da cavidade nasal são neurônios. Neurônios que a gente chama de neurônios de primeira ordem, porque são os primeiros neurônios que percebem a informação olfativa. Importante salientar que a gente só vai sentir o cheiro de alguma coisa se essa informação puder ser levada até o córtex olfativo, que fica lá no teu cérebro. Se, por algum motivo, essa via for interrompida e essa informação não chegar no córtex cerebral, nós não percebemos absolutamente nada. A nossa percepção consciente dessa sensação vai acontecer quando ela chegar no córtex olfativo primário, lá no teu cérebro. Mas tudo começa com esses neurônios, que ficam no teto da cavidade nasal, e esses neurônios são chamados de quimiorreceptores. Por quê? Porque partículas odoríferas do ar, que são substâncias químicas, né, moléculas químicas, que se ligam a esses neurônios no teto da cavidade nasal, e isso faz com que eles disparem um potencial elétrico chamado de impulso nervoso. E com isso, essas partículas odoríferas vão entrar na cavidade nasal, vão ativar o neurônio de primeira ordem, e esse neurônio de primeira ordem vai disparar um potencial elétrico, e aí esses neurônios juntos formam um nervo, que é o primeiro par de nervo craniano, chamado de nervo olfatório. Ele precisa levar essa informação para o cérebro. Ou seja, inicialmente ele precisa sair do sistema nervoso periférico e entrar no sistema nervoso central. E isso acontece atravessando um osso que tem no teto da cavidade nasal aqui, chamado de osso etimoide. O osso etimoide, ele tem vários buraquinhos, chamado de lâmina cribriforme desse osso, do osso etimoide. Então ele atravessa esses buraquinhos e adentra o crânio. Agora sim, a informação chega no sistema nervoso central. Ó, dá uma olhadinha aqui nesse crânio aqui, ó. Então aqui a gente tem, ó, a cavidade nasal aqui. E aí, ó, dentro da cavidade nasal, a gente percebe aqui, ó, os neurônios olfativos, né? Neurônios de primeira ordem pendurados aqui no teto da cavidade nasal. Quando o ar entra, eles ativam, que eles são quimiorreceptores,
e atravessam a lâmina cribiforme do osso etimoide. E quando eles atravessam, ó, o osso etimoide está meio desaparecido aqui. Deixa eu colocar o osso etimoide aqui para ficar melhor. Pronto, tá aqui, ó. Então aqui a gente vê o osso etimoide, ó. E aí quando ele atravessa o osso etimoide, ele chega nessa estrutura aqui, ó, já dentro do crânio, chamado de bulbo olfatório. Então aqui a gente encontra o bulbo olfatório. E aí o bulbo olfatório é composto de outros neurônios. Então o neurônio de primeira ordem se conecta com um neurônio que a gente chama de neurônio de segunda ordem, que é a célula mitral. E a célula mitral recepciona essa sensação e leva essa informação para dentro do teu cérebro. Então, olha aqui, galerinha, aqui é o osso etimoide, ó, lâmina cribiforme do osso etimoide, o orifício, aqui o epitélio olfativo aqui dentro da cavidade nasal. Então, o ar entra, o neurônio ativo, é um neurônio do tipo bipolar. Se você não sabe o que é isso, assista a minha aula Entenda o Sistema Nervoso do Zero, aula 1, tecido nervoso, eu explico os tipos de neurônios existentes no sistema nervoso, ok? Aí esse neurônio faz sinapse com essa outra célula minha aqui, que é o neurônio de segunda ordem, ou célula mitral. E é a célula mitral que vai levar essa informação olfativa para o córtex olfativo lá no teu cérebro. E aí sim, você vai sentir o cheiro. E aí, galerinha, olha só que interessante. Aqui é o osso etimoide, aqui são os buraquinhos que eu mostrei para vocês ali. Então, aqui a gente está vendo o neurônio primário, ó. Ele aqui, né, no teto da cavidade nasal. Ele atravessa o osso etimoide e faz sinapse com essa célula bem aqui no bulbo olfatório, né, que é a célula mitral. Você consegue perceber que além do neurônio olfatório, a gente tem outras células no epitélio olfativo aqui, como por exemplo essas que estão do lado aqui. Isso aqui são células epiteliais, são células de revestimento, são células de suporte para o epitélio. Além do mais, você consegue perceber que existem glândulas aqui, ó, tá? Essa glândula, chamada de glândula de Bowman ou glândula olfatória, ela produz um muco e ela joga, ó, o muco aqui para a cavidade nasal, como você pode perceber aqui, ó. O muco vem para cá, para a cavidade nasal. E esse muco, ele é importante porque as partículas odoríferas, quando ela entra na cavidade nasal, elas ficam grudadas nesse muco e isso faz com que elas fiquem ali próximas dos dendritos do neurônio olfatório. E assim ele consegue perceber essas moléculas químicas da melhor forma, tá? Outra coisa, lembra que eu falei que essa célula se renova a cada 2 meses, mais ou menos, parecido com a célula epitelial? Pois é, de onde vem essa renovação? Esse neurônio vai morrer e essa célula que está aqui atrás, ó, chamada de célula basal, ela vai se transformar em uma nova célula bipolar, levando a informação olfativa para a célula mitral lá em cima. Então, ela substitui futuramente a célula olfativa que está aqui envelhecida. Tá? Então, a gente tem uma constante renovação do epitélio olfativo. Quando a célula mitral recepciona essa informação que veio do neurônio de primeira ordem, ela vai levar essa informação para algumas regiões do teu cérebro. Vamos lá, algumas delas. Córtex piriforme, é ali que está a principal estrutura do córtex olfatório ou olfativo primário. Ou seja, é chamado assim porque é a primeira região que recebe informação que veio lá do epitélio olfativo, lá do neurônio olfativo primário. Então, é a primeira área do teu cérebro que recebe as informações olfativas. Por isso que é chamado de córtex olfativo ou olfatório primário. Mas não é a única região que recebe essas informações. A gente tem, por exemplo, a amígdala e o córtex entorrinal, que são estruturas ali pertencentes ao sistema límbico, que é um sistema responsável pelo processamento das tuas emoções. Então é por isso que o olfato está tão interrelacionado com as nossas emoções. Quem nunca sentiu o cheiro de um perfume que lembra o amor da sua vida? Isso dá prazer, né? Quem nunca sentiu nojo ao perceber um cheiro de carne podre, por exemplo? Ou seja, a olfação está muito relacionada com o sistema límbico por conta disso. São estruturas que recepcionam também informações olfativas. E o mais interessante é que a amígdala, quando ela recebe essa informação que veio lá do neurônio olfativo, ela, juntamente com o córtex piriforme, leva essa informação para o hipotálamo, que é uma estrutura interna do teu cérebro, lá no diencéfalo, que regula o teu comportamento. Faz parte do sistema límbico e regula o comportamento. Por exemplo,
Você sentiu um cheiro fedorento no ambiente. Qual é o comportamento que você vai fazer? Você vai sentir nojo e depois você vai se afastar daquele local. Ou se você percebeu um cheiro bom, você vai se aproximar daquele local. Além do mais, essas conexões que foram estabelecidas nessas áreas são interligadas ao hipocampo, que é uma área mais interna do teu cérebro, responsável pela memória. Isso faz com que você lembre coisas, né, que estão associadas àquele cheiro. Por exemplo, sentir um cheiro que lembrou um almoço na casa dos teus pais, um Natal, um amor, um momento, né? Porque hipocampo é uma área do teu cérebro responsável pela memória. Vamos ver anatomicamente onde é que estão essas estruturas que eu tô falando aqui para vocês. Ó, isso aqui é um cérebro e aqui você tá vendo amarelinho os nervos cranianos. Eu falei para você que a informação olfativa é levada pelo primeiro par de nervo craniano, que é o nervo olfatório. E aqui você vê o nervo olfatório bem aqui, ó. São esses fiozinhos aqui. Imagina que está pendurado no teto da cavidade nasal, que está sendo omitido aqui nessa imagem. Bom, aí, ó, ele atravessa o osso etimoide e se conecta com essa estrutura bem aqui. Isso aqui é o bulbo olfatório, tá? Então aqui a gente tem o bulbo, essa parte mais dilatada, e aqui o trato olfatório que está levando essa informação para aquelas outras áreas que eu mencionei anteriormente para vocês, né? Primeiro par. Bom, e para onde vão essas coisas todas, nessas informações todas olfatórias? Vai principalmente para o córtex piriforme, situado bem aqui, ó. Mas também a gente já viu, vai para o hipocampo, né, que também está situado aqui no lobo temporal. E essas informações também vão parar numa estruturinha interna do teu cérebro chamado de amígdala, amígdala cerebral. E é essa bem aqui, ó, vou mostrar aqui melhor para vocês. Olha aqui tá o cérebro cortado sagitalmente, tá? E aqui a gente vê a amígdala bem aqui, ó, mais interna do teu cérebro. Essa bolinha bem aqui é a amígdala, tá? Responsável pelo medo, faz parte do sistema límbico, mas ele recebe informação olfativa. Mas por que então, né, que o olfato tá ligado com medo? Gente, pensa numa situação. Você é um animal e você sente o cheiro do seu predador. Nesse momento você tem que ter medo, né? Por que você tem que ter medo? Você precisa preparar o seu corpo para luta ou fuga, para lutar ou para correr, né? Então, é óbvio que o olfato vai estar interligado com o nosso sistema límbico. Então tá aqui a amígdala. Lembra que eu falei que se liga ao hipocampo que está lá no lobo temporal? Aqui a gente vê o hipocampo, ó, tá? É uma área importante para a memória. Lembra que eu falei que a informação olfativa também vai para o hipotálamo, né? O hipotálamo é essa estrutura bem aqui, ó. Isso aqui é o hipotálamo, que regula, né, o nosso comportamento, tá bom? Aí você deve estar se perguntando, professora, então é por isso que quando o macho sente o cheiro da fêmea lá pelos feromônios, ele tem um comportamento sexual aflorado. Sim, de certa forma sim. Mas essa questão de feromônio é algo que é percebido sim por células relacionadas à olfação, mas não é naquele epitélio que eu mostrei para vocês. É num epitélio que está situado, associado ao vômer, que é o osso que divide aqui, é a estrutura aqui do óssea que divide os septos nasais. Ele não é dividido em dois, ó, a gente tem duas estruturas divididas pelo septo nasal, que é feito pelo osso vômer. Bem ali em cima, no teto da cavidade nasal, associado ao vômer, a gente tem um órgão chamado órgão vômero-nasal. É ele que percebe os feromônios. E aí você pode estar se perguntando, isso aí para cachorro serve? Existe feromônio nos humanos? Funciona feromônio nos humanos? As mulheres, quando elas estão num período fértil, elas exalam feromônios que atraem o parceiro sexual? O que você acha? Bom, esse é o próximo assunto da nossa videoaula da semana que vem. Como funciona esse método de conexão, de comunicação por meio dos feromônios. Fica para a nossa próxima videoaula. Aguardo você semana que vem. Se você gostou, curta, compartilha. Se tiver dúvida, comenta e não deixa de me acompanhar e de se inscrever no meu canal. Até a próxima, pessoal. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Tchau, tchau.